E aí, pessoal, vamos lá? Resolver algumas questões referentes ao tema de intervenção do Estado na propriedade, para que a gente consiga aí contextualizar, ver como a matéria costuma ser cobrada e também revisando aí alguns pontos do tema, né? A ideia das questões é entender como é que isso pode ser cobrado de vocês em prova e, ao mesmo tempo, fazer um treinamento e recapitular alguns pontos, enfim. Vamos lá. Seguinte, questão 1. A propósito do procedimento da desapropriação, a redação vigente no Decreto-Lei 3365 de 41 estatui que, pessoal, o Decreto-Lei 3365 regulamenta o procedimento tanto da desapropriação por utilidade pública quanto por interesse social, tá? Porque a Lei 4.132, que trata da desapropriação por interesse social, na parte do procedimento, remete ao Decreto-Lei. Então, o procedimento licitatório, não importa se utilidade pública ou interesse social, ambos são regulamentados pelo Decreto-Lei 3365, tá? Então, vamos lá. A desapropriação deverá se efetivar, mediante acordo ou judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data de expedição do respectivo decreto, e decorrido tal prazo, esse caducará. Pessoal, 5 anos é o prazo para o início dos atos executórios e não para a conclusão, tá? Se efetivar mediante acordo dentro de 5 anos, não é o que acontece em regra. A ideia é que depois de expedido o decreto, a administração pública, e aí se for de utilidade pública, né, obviamente, que a gente sabe que o de interesse social aqui tem diferença, porque são 2 anos, na Lei 4.132, mas o fato é que, após a expedição do decreto de utilidade pública, o poder público terá 5 anos para dar início aos atos executórios, e não para efetivar, concluir a desapropriação. Então, está errada a letra A, ele coloca aí justamente para confundir vocês, mas a ideia não é concluir, e sim dar início aos atos executórios. Beleza? Vamos lá. Falsa letra A. B. É possível que a ação de desapropriação demore muito mais tempo. B. Notificado administrativamente, o expropriado terá o prazo de 15 dias para aceitar ou rejeitar a oferta de indenização, sendo que o silêncio será considerado aceitação. O silêncio será considerado recusa, né? 15 dias, tá certinho. O Decreto-Lei 3365 prevê um prazo de 15 dias para que esse sujeito defina se ele vai aceitar ou rejeitar a oferta de indenização, mas a não manifestação do interessado no prazo de 15 dias presume, né, enseja uma recusa tácita. E aí passa-se para arbitragem, mediação ou execução judicial. Então são 15 dias mesmo, mas a recusa é tácita e não aceitação tácita. Falsa letra B. C. A alegação de urgência deve constar obrigatoriamente do decreto de utilidade pública e obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória na posse dentro do prazo improrrogável de 120 dias a contar da sua publicação. Ó, o erro está só no obrigatoriamente no decreto de utilidade pública. A da alegação de urgência, ela tem prazo improrrogável de 120 dias, isso é verdade, mas ela não tem que estar obrigatoriamente no decreto que estabeleceu a utilidade pública do bem. Eu lhe disse, inclusive, aqui na aula, que é possível que no próprio decreto em que o Estado declara utilidade pública, ele já faça a declaração de urgência. Mas eu disse é possível. Ele não está obrigado a fazer a declaração de urgência dentro do decreto expropriatório. Ela pode ser feita fora do decreto expropriatório, ela pode ser uma declaração posterior. A questão dos 120 dias é verdade, ela é improrrogável e não renovável, é verdade, tá? O erro está só no obrigatoriamente. D. Uma vez notificado pelo expropriante, o particular que não concordar com a indenização oferecida, poderá optar por resolver a questão por mediação ou arbitragem. Tá certa a letra D. A gente sabe que essa previsão de mediação e arbitragem foi inserida no Decreto-Lei 3365. Então, antes de partir para a via judicial, é possível que a execução da desapropriação se dê ou por mediação ou por arbitragem. Pode marcar a letra D.
é a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado, onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver. Se for o Estado o autor, será proposto no foro da capital respectiva, sendo outro o autor no foro da situação dos bens. Pessoal, a ideia é sempre buscar no foro da respectiva capital do ente federativo, não tem essa questão da situação, tá falsa a letra E, certo? Beleza. Vamos lá, questão 2, vamos seguindo. Um decreto expropriatório declarou de utilidade pública um imóvel de propriedade de um munícipe, não havendo consenso entre as partes com relação ao valor da indenização. Para ultimar a desapropriação, o poder público ingressou com uma ação judicial. Então, questão de caso concreto, casuística, é mais comum até do que aquele primeiro tipo de questão de conceitos somente. Vamos lá. Analisando essa situação hipotética, é correto afirmar: a ação judicial pode ser proposta a qualquer tempo, pois o decreto expropriatório não se submete à decadência. Não é verdade. No caso de utilidade pública, 5 anos é o prazo para que ele dê início aos atos executórios, tá? Se ele não iniciar os atos executórios dentro do prazo de 5 anos, decai. Se a declaração fosse de interesse social, seriam 2 anos. A questão fala aqui de utilidade pública, então 5 anos é o prazo para dar início aos atos executórios. Tá falso a letra A. B. Nessa ação, o proprietário, tá faltando uma vírgula. O proprietário poderá alegar o desvio de finalidade do decreto expropriatório, desde que consiga comprovar, pelos meios legais, a predestinação. Primeiro, não pode. Ele não pode alegar desvio de finalidade na ação de desapropriação, né? A gente conversou que nas ações de desapropriação, a defesa de mérito se limita à discussão acerca do valor indenizatório. Então, ele pode alegar matéria processual, litispendência, coisa julgada, mas no mérito, a única matéria de defesa permitida nessa ação é o valor indenizatório, né? Ele só pode alegar e discutir o valor indenizatório nessa ação de desapropriação. Ele não pode, na defesa, apresentar outros vícios de ilegalidade como um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade. Se ele quiser fazer isso, ele vai ter que fazer por meio de uma ação direta. Qualquer ilegalidade no ato de desapropriação será discutida por meio de ação direta. Nessa ação, discute-se valor indenizatório. Está falso a letra B. C. A concordância escrita do expropriado, conquanto permita a imediata aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel, não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Perfeito, eu lhe disse isso, né? Eu disse que se foi feito o acordo, o poder público particular não pode depois, mudei de ideia, quero o meu bem de volta. Mas ele pode, em razão do acordo, não mais, posteriormente ao acordo, não mais concordar com o valor indenizatório e propor uma ação pedindo complemento de indenização. Isso ele pode fazer, né? Ele não pode desistir da desapropriação, mas ele pode pedir complemento do valor indenizatório. Tá certa a letra C, nós falamos isso aqui em sala. D. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro, e dele não poderão ser deduzidas as dívidas fiscais quando inscritas e ajuizadas, pois a fazenda possui meios próprios de cobrança de seus tributos. Claro que serão deduzidos. A ideia é de que qualquer direito que recaia sobre o bem fica subrogado no valor da indenização, porque o bem ele vai chegar nas mãos do Estado novinho, né? Livre e desembaraçado. Em razão disso, como o bem vai chegar nas mãos do Estado novo, as dívidas e garantias, dívidas e direitos que tinham o bem como garantia vão ter que se subrogar no valor da indenização. Então está falsa a letra D, né? Vamos para a questão 3? Vamos lá, questão 3 é rapidinha. Seguinte,
a passagem de redes de transmissão elétrica ou implantação de oleodutos em pequena parcela de propriedade privada, encerra a intervenção do Estado na propriedade na seguinte modalidade: servidão administrativa, né? O exemplo que eu dei, inclusive, foi esse. Você precisa utilizar um pedaço da propriedade para passar fios de energia elétrica. Aqui a gente não está falando em fios de energia elétrica, a gente está falando numa necessidade de passar oleoduto. Até botou aqui rede de transmissão elétrica também, foi o exemplo que a gente deu aqui em sala. Trata-se de uma hipótese de servidão, né? Então, ela é específica, incide sobre um determinado bem. Não posso considerar isso como limitação administrativa, porque a limitação é uma intervenção de caráter geral e abstrato. Então, a gente não está aqui diante de limitação. Também não se pode falar em requisição, porque a requisição depende da comprovação do perigo iminente, né? Uma situação de urgência e perigo, e também não é desapropriação. Pode ficar com a letra B. Vamos para 4. Vamos dar tempo, a gente tem que acelerar um pouquinho no próximo bloco de questões, era para ter feito 5 nesse. Mas não tem problema não. Vamos lá. A desapropriação consiste em modalidade de intervenção do Estado na propriedade, por meio da qual o poder público, por motivo de necessidade ou utilidade pública, adquire determinado bem considerado relevante para o desempenho das funções estatais. A respeito do Instituto, assinale a alternativa correta. A. Em caso de desapropriação judicial, a diferença entre o valor depositado pela administração e o arbitrado na sentença não se sujeita ao regime de precatórios, devendo a entidade pública efetuar o pagamento em dinheiro. Claro que não. Precatório é dinheiro, né? É só garantir a ordem cronológica. A gente viu que é exatamente o oposto. O Estado deposita em juízo aquele valor que ele considera justo. No final do processo, o juiz vai definir quanto que deve ser pago. Aquele valor determinado pelo juízo não é indenização prévia a ajuste em dinheiro, é decisão judicial. E decisão judicial contra a fazenda pública se submete à ordem cronológica de pagamento de precatórios. Precatório é dinheiro, tá? O pagamento em precatório é pagamento de dinheiro, mas eu preciso respeitar a ordem cronológica de inscrição. Está falsa a letra A. Inclusive, a gente viu que vai incidir juros moratórios se os precatórios não forem pagos no prazo, e assim por diante, né? Falsa A. B. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, podem ser objetos de reivindicação, caso o bem seja empregado em atividade diversa da finalidade pública que justificou a desapropriação. Não, isso é o que a gente chama de predestinação lícita, né? Ele pode... A princípio, a gente sabe que existem exceções, mas a princípio ele pode mudar a destinação desde que se mantenha o interesse público no bem. É uma predestinação lícita. E uma vez incorporado o bem à fazenda pública, qualquer ação se resolve em perdas e danos. Não tem como pedir o bem de volta. C. Se houver concordância, reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Perfeito. Ou seja, se no momento que o Estado emitir-se na posse, o particular concordar e levantar 100% do valor, a execução ocorre, acaba ali e a propriedade é adquirida. Certinha a letra C. D. A emissão provisória na posse realizada em função da desapropriação, pressupõe a citação do desapropriado e o pagamento de indenização prévia e justa em dinheiro, nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Pessoal, a emissão na posse ainda não enseja o pagamento de toda indenização, né? Vai ser pago aquele valor que o Estado havia calculado como justo, aquele depósito vai ser feito em juízo e ele nem levanta tudo. A desapropriação, que conte com a concordância do particular, equivale a um contrato de compra e venda, o que implicará na manutenção dos ônus reais incidentes sobre o bem após a transferência da propriedade para o Estado. Não é compra e venda, não é forma derivada de aquisição de propriedade e não mantém os ônus reais incidentes sobre o bem. Trata-se de forma originária de aquisição de propriedade. Direitos ficam subrogados no valor da indenização. Ok?
Eu volto para a gente resolver as últimas questões. Não sai daí, não. E aí, vamos lá? Continuar nas questões. Questão 5, vem comigo. A respeito da intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta. A. É inconstitucional o tombamento de bens da União, ainda que haja autorização legislativa. Nada feito. O tombamento de bens não precisa respeitar a chamada hierarquia federativa. Então, municípios podem tombar bens da União, dos estados, desde que haja previsão em lei. Esse tombamento é lícito, porque a ideia é de proteção do patrimônio histórico. Então, está falso a letra A. B. As requisições administrativas são limitações impostas por atos normativos à propriedade, que impõem ao proprietário obrigações de ordem positiva ou negativa, a fim de atender o interesse público. Essas limitações gerais impostas por atos normativos são as limitações, né? Limitações administrativas. Requisição administrativa não é ato normativo, é ato individual. Diante de situação de iminente perigo, se requisita o bem do particular para resolver a situação de perigo. Está falso a letra B. C. A servidão administrativa pode não precisar da existência de um prédio dominante, pois a restrição imposta ao prédio serviente pode se infundar exclusivamente pela necessidade de serviços de utilidade pública. Foi aquilo que eu te falei já. É possível que o prédio serviente seja o prédio privado e dominante seja o serviço público, né? Um serviço de utilidade pública pode ser o prédio serviente ou dominante. Então, eu posso ter um prédio serviente atrelado à prestação de um determinado serviço de utilidade pública. Isso é servidão. Como colocar postes de energia elétrica no seu terreno, em que não há um prédio dominante. Dominante é o serviço público propriamente dito, tá? Beleza. Questão, letra D. As servidões administrativas podem ser realizadas sobre bens móveis e imóveis. Já está errado, né? Sendo a indenização somente se houver comprovação de dano pelo particular. O erro está no bens móveis. Nós vimos que a servidão, ela recai sobre bens imóveis. É direito real, incidente sobre bem imóvel, a servidão administrativa. Então, está errada a letra D. Vamos lá. Segundo o STJ, por desenvolver a prática de atos de império, os concessionários de serviço público, mesmo que autorizados por contrato, não podem promover desapropriações. Está falso. Artigo 3º do Decreto-Lei 3365, a concessionária, se houver previsão em lei ou no contrato, pode promover desapropriações. Nós falamos isso aqui, né? Questão 6. A desapropriação de área contígua, necessária ao desenvolvimento da obra que se destina, caracteriza desapropriação por zona. Tema que a gente também já trabalhou, coloquei aqui só para vocês verem como eles cobram de vocês isso em prova, tá? Então, a desapropriação por zona é essa desapropriação da zona vizinha à desapropriação de uma obra. Então, vai se executar a desapropriação da obra, se desapropria também a área contígua, nós chamamos isso de desapropriação por zona, já pode marcar a letra A, né? Questão 7. Em se tratando de bens de propriedade particular, integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional, o Decreto-Lei número 25 de 37 prevê que o tombamento definitivo deve ser transcrito A. No registro de imóveis, se o bem tombado for imóvel, e no registro de títulos e documentos, se bem imóvel, devendo ser averbado ao lado da transcrição do domínio. No caso de bens móveis, o registro é feito em título próprio, né? Eu falei que é o livro do tombo. Então, não é feito no registro de títulos e documentos. No caso de imóveis, se registra mesmo na matrícula do imóvel, mas no caso de bens móveis, é título próprio, é o livro do tombo. Está falsa a letra A. B. No registro de imóveis, se o bem tombado for imóvel, ou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se bem imóvel, está certo isso, não sendo necessária qualquer averbação na transcrição do domínio. Claro que tem que averbar, né?
no caso de bens imóveis, você tem que averbar na matrícula do imóvel a existência do tombamento sobre aquele bem. A ideia de o tombamento recair sobre bens imóveis e de registrar na matrícula é para que ele seja oponível erga omnes. Então, em se tratando de bens imóveis, esse registro precisa ser averbado na matrícula, né? Naquele registro do domínio, vai ter que se acrescentar a existência do tombamento. Tá falsa a letra B. C, no registro de bens imóveis, em livro próprio, não devendo ser feita a averbação na transcrição do domínio. De novo, está errado. Tem que averbar na matrícula do imóvel, né? Então, a transcrição do domínio é ali justamente a matrícula do imóvel e essa averbação precisa ser feita na matrícula. Está falsa também a letra C. D, no registro de imóveis, devendo ser averbado ao lado da transcrição do domínio. É isso. Em se tratando de bens imóveis, vai ter que ser averbado na transcrição do domínio e vai ser feito o registro na matrícula, né? No registro de imóveis já se faz o registro do tombamento, que não pode deixar de constar ali, ok? Beleza. Vamos lá. Ah, não, tem ainda aqui a letra E, rapidinho. Ela diz no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, e no registro de títulos e documentos, não sendo necessária averbação, nada feito. A gente já viu que essa averbação ela é necessária, fica falsa também a letra E, tá? Vamos para 8? Vamos lá. Desde pelo menos o advento da República, mas mesmo antes disso, foram sendo estabelecidas as condições para que o Brasil se tornasse um dos países do mundo com os maiores índices de concentração privada da posse da terra. Esse fato foi documentado pelo último censo agropecuário, do IBGE 2006, quando se constatou que a desigualdade na distribuição de terra revela a um só tempo processos pretéritos e contemporâneos do modo como os recursos naturais são apropriados no Brasil. Levando em consideração o enunciado, bem como a regulamentação do processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social, assinale a alternativa correta. A. A desapropriação de imóvel rural por interesse social e para fins de reforma agrária é de competência da União, Estados e Distrito Federal e será precedida de decreto declarando o imóvel de interesse social. A princípio, a desapropriação para fins de reforma agrária é de competência da União, né? Estados e DF, a princípio, não tem essa competência. Quando a gente fala da desapropriação especial rural para fins de reforma agrária, a competência é da União. Está falsa a letra A. B. Os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expropriante, poderão ser objeto de ação reivindicatória. Não podem. Tá? A ideia é de que não pode botar, não poderão. A ideia é de que, uma vez incorporado bem ao patrimônio público, qualquer ação se resolve em perdas e danos. Não tem como pedir o bem de volta. Não tem como propor uma ação reivindicatória nesse caso. Qualquer ação a ser proposta após a incorporação desse bem ao patrimônio público vai ter que ser proposta para que se resolva em perdas e danos. Tá? Então, a ideia é de que, nesse caso, depois de incorporado o bem ao patrimônio público, as ações se resolvem em perdas e danos. É o texto da lei, inclusive. D. Na ação de desapropriação, efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial da indenização ou do depósito judicial, será expedido em favor do sujeito expropriante, mandado translativo do domínio para o cartório de registro de imóveis competente. Domínio já é enviado o mandado translativo, tá? Então, a ideia é de que, nesse caso, quando ele se emite na posse, o mandado translativo de domínio já é encaminhado para o cartório de registro de imóveis, tá certo? A C. D. As demandas de desapropriação de imóvel rural por interesse social serão averbadas no registro de imóvel expropriado pelo oficial competente após a certificação do trânsito em julgado da ação no processo. A gente acabou de conversar que essa averbação ocorre já no momento da posse, né? Claro
que a aquisição da propriedade, essa sim, é incluída lá no cartório, após a finalização do procedimento expropriatório com o trânsito em julgado da decisão final, tá? Então, tá falsa a letra D. A partir da juntada do comprovante de pagamento de preparo e emolumentos nos autos, as ações concernentes à desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária têm caráter preferencial e prejudicial em relação a outras ações referentes ao imóvel expropriado. Tá? Errada a letra E, porque não há essa regulamentação aí de que somente depois de comprovante de pagamento de preparo e emolumentos. Tá? Tá falso a letra E. Vamos para a questão 9. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Questão 9. No que tange a desapropriação, é correto afirmar: a desapropriação por utilidade pública é aquela que decorre de um imperativo irremovível e indispensável, pressupondo-se que sem ela não se pode iniciar, alcançar ou continuar o interesse público. A gente costuma dizer que isso é necessidade pública, né? A utilidade pública é uma utilização do bem pelo proprietário, pelo poder público, que vai justificar essa utilidade pública. Está falso a letra A. B, a desapropriação por necessidade pública é aquela que se revela necessária para alcançar uma posição conveniente e vantajosa. Essa é a utilidade pública. Então, eles inverteram. Aqui é a utilidade pública e a primeira é necessidade pública. Então, acompanhe isso aí depois. C. Tredestinação ou transdestinação é a modificação legítima realizada no decorrer do procedimento expropriatório, viabilizada pela supremacia do interesse público, que possibilita a alteração de uma desapropriação por utilidade pública em desapropriação por necessidade pública e vice-versa, caracterizando mero desvio de finalidade genérico. Não, é o desvio de finalidade específico. E ela não ocorre durante a desapropriação, ela ocorre após a desapropriação, depois que o bem foi incorporado ao patrimônio público, tá? Então, mantém-se a finalidade genérica, que é o interesse público, altera somente a finalidade específica. É o oposto do que foi colocado aqui. Não há alteração da finalidade genérica. O que se altera é a finalidade específica do ato. A finalidade genérica é o interesse público. Essa não pode ser alterada, tá? Então, eles inverteram. D, o desvio de finalidade genérico possibilita a retrocessão, consequência que não ocorre no desvio de finalidade específica, caso em que poderá ser convalidado o desvio, apenas ressalvados alguns casos previstos em lei, como a desapropriação destinada à implantação de parcelamento popular destinados a classes de menor renda. Tá linda a letra D, né? A princípio, mudar somente a finalidade específica, a tredestinação é lícita, não gera retrocessão. Ele traz a ressalva lá do parcelamento popular, mas ele traz exatamente o contexto certinho de prova, pode considerar isso aí verdadeiro, já pode marcar a letra D, né? Vamos lá. Para viabilizar o interesse público na esfera de competência material de todos os entes federativos, a Constituição Federal outorgou competência legislativa concorrente. Não. Quem legisla sobre desapropriação é só a União. Questão 10 e última. A desapropriação para fins de reforma agrária. A. Pode ser realizada por qualquer dos entes federados, a fim de promover a justa distribuição de terras. Não. A desapropriação especial rural para fins de reforma agrária é de competência da União. B. Depende de prévia indenização em dinheiro. Não. A ideia é títulos da dívida agrária. Se destina aos imóveis urbanos ou rurais que não estejam cumprindo a função social? Não. Imóveis rurais. Pode incidir sobre a média ou grande propriedade rural, bastando que sejam improdutivas? Se for a única do sujeito, não pode. Artigo 185 da Constituição Federal, não pode incidir sobre pequena ou média que seja a única do sujeito. Então, a média, não, nem sempre. É isenta
as operações de transferência do imóvel desapropriado de impostos federais, estaduais e municipais. Sim, porque não há uma transferência, e sim, uma aquisição originária da propriedade. Pode marcar a letra E e até a próxima, hein?